E aí galera, aqui é o Igor falando. Esse é o primeiro vídeo do canal Fora das Quatro Linhas. E nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro em formato de análise, que eu pretendo trazer com os campeonatos europeus voltando, como a Premier League, La Liga e a Champions League, e também falar de outros campeonatos que eu pretendo trazer num resumo semanal. E as análises funcionarão como: se um time tiver a ver com o título do vídeo, eu deixarei para falar por último. Por exemplo, se o título do vídeo tiver a ver com Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, eu deixarei falar para eles por último, como assunto principal do vídeo. Ao longo vocês vão entendendo. E bora falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que teve duas partidas adiadas entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Grêmio e Goiás, por causa das decisões dos estaduais que eles estão disputando. E essa rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado às 4 horas. Botafogo e Inter, que no começo do jogo, logo aos 13 minutos, o Gatito quase falha após o cruzamento do Saraiva, e o D'Alessandro acaba errando na finalização. E aí mostrou de como seria o jogo, porque logo um minuto depois, Moisés cruza e Thiago Galhardo faz de cabeça, abrindo o placar para o Inter. Galhardo, que foi o destaque da partida, depois aos 28 minutos foi ele que deu o baço para o gol. Bosquilha fazendo o segundo. Antes do intervalo, o Botafogo tentou botar fogo no jogo com o Babi fazendo um golaço, mas acabou sendo anulado pelo VAR, porque no começo da jogada o Juan estava impedido. E logo em seguida o Gatito quase falha no lance do Galhardo. E aos 15 minutos do segundo tempo, Bruno Nazário faz o gol do Botafogo, mas aí o VAR, mudando a opinião do árbitro, anulou o gol por uma falta do Babi no Patrick, que não existiu. E mais uma vez o VAR mudando a decisão do árbitro de campo, que foi na cara dele, e ele viu que não foi falta e deixou seguir. Pra que mudar a decisão dele, pô? E no finalzinho do jogo, o Marcos Guilherme perdeu o gol embaixo da trave após o passe do Galhardo. E o Inter venceu o Botafogo por 2-0, que vem surpreendendo nesse início de campeonato e vem jogando bem. O Kudê, que vem fazendo um bom trabalho. O Inter, que tem o melhor ataque da competição com 10 gols marcados e 2 sofridos, é o líder da competição, abrindo 5 pontos de vantagem sobre o Vasco, que jogou logo em seguida. Às 7 da noite, o Vasco, que vem surpreendendo, perdeu para o Fluminense no Maracanã, e o Fluminense abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo. Dodge fez um golaço após o passe do Egídio. E aos 35 do segundo tempo, Fred, após passe do Ganso, no contra-ataque do Fluminense, fez o segundo. Ainda no finalzinho do jogo, Thales Magno descontou para o Vasco, aproveitando o rebote do chute do Benítez. Eu mesmo logo em seguida foi expulso após ter se irritado numa entrada do Igor Julião. Eu daria amarelo só para os dois. E o Fluminense venceu o Vasco por 2-1, chegando à segunda vitória seguida. E no mesmo horário, o Bahia enfrentou o Palmeiras. O Bahia, que chegou a abrir o placar no começo do segundo tempo com o Gilberto, mas no passe do Rossi, que deu assistência, estava impedido. E aos 31 do segundo tempo foi o Palmeiras que abriu o placar com a lei do ex, que nunca falha. Zé Rafael marca após o passe do Scarpa. E no finalzinho do jogo, bola na área do Palmeiras, o Everton falha e
Marco Antônio empata para o Bahia. E mais uma vez, no detalhe, o time do Palmeiras cede o empate. Desde a final do título contra o Corinthians, o Gustavo Gomes faz o pênalti no jogo e o mesmo converte, levando o jogo um gol para os pênaltis, mas o Palmeiras conquistou o título. No jogo contra o Goiás, após uma falta inexistente, o Rafael Vaz cobra a Ronaldinho. Aí foi mérito total do batedor. Enquanto não empata, joga mal contra o Atlético Paranaense e vence numa partida vergonhosa das duas equipes. Que a torcida vai pressionar o jogador, mas essa pressão acaba caindo no lado mais fraco, que é o técnico, que vem acontecendo nos últimos anos. Aí eis que vem a questão: se o Luxemburgo não resistir à pressão, quem vai ser o cara? Quem vai ser o cara a segurar essa barca? O Fortaleza venceu o Bragantino por 3-0, sem muito o que comentar. No domingo, às 11 da manhã, o clássico da sobrevivência, o São Paulo, aos 15 minutos, abriu o placar em cobrança de falta do Hernandes, em que o Cássio falhou, porque se ele tivesse ficado no meio do gol, ele defenderia sem dificuldades. Abriu o placar logo aos 15 minutos para o São Paulo. E aos 35, após o passe do Cantillo, Ramiro chuta e Thiago Volpi falha. Aí o jogo foi rolando, mais um jogo ruim, mesmo após o gol do Brenner. Na verdade, o jogo no geral foi ruim, assim como os últimos clássicos paulistas, desde antes da parada, naquele jogo São Paulo e Santos, conhecido como clássico Sansão, mas foi o Sansão após a Dalila ter cortado seus cabelos. E na volta, um bom Palmeiras e Corinthians, em uma final horrorosa dos mesmos times. E ainda o Corinthians não quis empatar o jogo. Um Palmeiras e Santos, foda-se o jogo foi bom ou ruim, porque ninguém tava ligando para esse jogo. Todo mundo tava preocupado com a final da Champions entre PSG e Bayern. E só pra lembrar, esse jogo tava marcado para 7 da noite. Aí eu não sei se foi a confederação ou os clubes que pediram para mudar o horário do jogo, pra inventar desculpa que os caras não estavam bem alimentados, os caras acordaram cedo. Mas São Paulo venceu o Corinthians por 2-1. Bem, um bom resultado pro Diniz, que precisava de um respiro, mesmo tendo vencido os 2 últimos jogos antes desse. Se ele perde esse jogo, ele provavelmente seria demitido. E o São Paulo chega à vice-liderança, diminuindo a vantagem do Inter para 2 pontos. Enquanto no lado do Corinthians, aí vai depender, a situação do Thiago Nunes vai depender dos próximos jogos, após essa derrota no derby, e como o time vai se comportar. Às 4 e às 6 da tarde, o Coritiba vence o Sport por 1-0, sem muito o que comentar. E o Ceará venceu o Atlético Goianiense fora por 2-0. O Santos enfrentou o Flamengo na Vila. E logo no começo do jogo, o Diego Alves faz uma boa defesa após o chute do Marinho. O Diego Alves, que foi o destaque da partida, que lesionou até num lance, que ele fez uma boa defesa no chute do Raniel. Aí na sequência, João Paulo faz uma boa defesa no chute do Gabriel, faz o passe do Arrascaeta, e depois o Michael acabou chutando para fora, sem goleiro. Depois, aos 9 minutos, o Santos abre o placar após o parade cruzado para o Raniel, mas o Raniel estava impedido e o VAR anulou. Aos 15 minutos, o VAR aparece de novo após um golaço do Marinho, mas foi anulado porque na hora da cobrança de falta o Jobson estava impedido. Aí ele participou da jogada, mas se não tivesse impedido, eu acho que tinha que anular o gol, só pela intenção do Jobson ter esticado o braço, mesmo não tocando na bola. O VAR, que nesse período ficou 10 minutos analisando os 2 gols do Santos. O primeiro tudo bem, porque eu achei que tava na mesma linha. Opa!
Opa! Meu Deus do céu! E tava mesmo, porque o ombro do Raniel tava na mesma linha. O impedimento só contra pra pé, cabeça e ombro. Mas segundo, pô, só pelo Jobson ter esticado o braço, dava pra ser anulado mais rapidamente. Logo depois, após o lançamento, Felipe Jonathan quase faz o golaço e o Diego Alves faz uma bela defesa. Aí no rebote, o Sanches cruza e o Raniel cabeceia e o Diego Alves salvando de novo. Aos 40 minutos, o João Paulo faz uma defesa após o chute do Michael e passe do Bruno Henrique no contra-ataque do Flamengo. Nos acréscimos, escanteio curto para o Santos. Felipe Jonathan perde a bola, Gabriel rouba e Michael toca de novo para o Gabriel, que abre o placar para o Flamengo. No começo do segundo tempo, João Paulo faz uma boa defesa após o chute do Gabriel, após no cruzamento do Michael. E Gabriel de novo bate para fora após o passe do Everton Ribeiro. E logo em seguida Gabriel perde mais um gol fácil após o passe do Thiago Maia. E após o cruzamento de Soteldo, Jean monta de bicicleta, mas a bola acaba indo para fora. E o Flamengo venceu o Santos por 1-0. Mais uma boa partida das duas equipes que vem fazendo boas partidas nos últimos anos e com polêmicas, como no jogo de hoje. O VAR envolvido mais uma vez no jogo do Flamengo. Diego Alves fez mais uma boa partida. Torrinho vai respirando por hora. E já são 2 jogos seguidos que o Santos não vence. Palpites para a 7ª rodada. Quarta-feira, Ceará e Fortaleza. Fortaleza, Fluminense, Atlético Goianiense. Fluminense, Goiás e Corinthians. Empate. Botafogo e Coritiba. Empate. Bahia e Flamengo. Empate. Atlético Paranaense e Bragantino. Empate. Palmeiras e Inter. Empate. Santos e Vasco. Empate. Grêmio e Sport. Grêmio. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comente sua opinião e tchau!